Glória a Deus. A paz, queridos, tudo bem? Que bom. Eu sou Ilquias da Lu. Eu, a Lu de Ilquias. Nós estamos casados desde 1999. Uau, 18 anos. Estamos juntos para a glória de Deus. Temos um filho, o mais lindo do nosso universo. O nome dele é Ilquias Filho, que significa Ilquias, Deus é minha porção. Glória a Deus. Estamos felizes em poder estar aqui nesta noite. Nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Daniel, pastora Mel e a sua família. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Louvar a Deus pela vida de cada casal que deixou o seu aposento, passeio no shopping, lá na pizzaria para estar aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. A gente espera contribuir e colaborar com vocês nesta noite abençoada. Amém? Nós queremos trazer uma reflexão para o seu coração que está escrito em Mateus. Mateus capítulo 19, versículo 6, que diz assim: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu na terra, o homem nunca vai separar. Diga conosco assim: o homem não pode separar o que Deus ajuntou. E o interessante é que, independente se você participa do cristianismo ou não, Deus abençoou a sua união. Independente disso, Deus, Ele abençoa todos aqueles que desejam também casar-se. Deus abençoa todos os seus filhos. Mas eu estou falando sobre a questão do casamento porque achamos que Deus só vai abençoar aquele casamento que está debaixo ali de Jesus. Não. Independente da sua religião, Deus quer que você seja feliz no seu casamento e Ele testemunha sua, porque que você começou e em seu coração quis unir-se a essa pessoa. E eu vou te pedir que segure na mão entrelaçada dessa pessoa que está do seu lado, do seu cônjuge, por gentileza. Isso, agora você vai dar uma olhada nos olhos do seu cônjuge, por gentileza. Isso. Concentre-se. Está proibido beijinhos e cheirinhos no momento, é só olhares. Isso. Daqui a pouco, olha, já querem beijar. A turma não é brincadeira, não. A turma é apressada. Isso. Olhe profundamente dentro dos olhos. E você vai conseguir relembrar a primeira vez que se olharam. Nossa, tem 19 anos esse olhar. Agora está liberado o selinho. Nossa, vocês são barulhentos, hein? Uau! A gente sempre fala que o casamento é tão importante que a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento lá em Caná da Galileia. E a Bíblia encerra com um casamento. O casamento de Cristo e a igreja. Tamanha importância do casamento. Daí a expressão, a frase, a mensagem de Jesus: o que Deus uniu, nenhum homem separe. O que Deus uniu, nada pode separar. Nós queremos dar para vocês aqui 5 razões para começar. 5 razões pelas quais vocês devem salvar o casamento e lutar com todas as forças para continuar estabelecendo e cumprindo a procriação do reino de Deus na terra. E o primeiro motivo pelo qual vocês
devem fazer de tudo para salvar o casamento e viverem juntos para sempre, é por amor aos filhos. Diga comigo, por amor aos filhos. Em um processo de divórcio, quem mais sofre são os filhos. Eles desejam intensamente que o pior não aconteça. Nos casais que tratamos, podemos perceber que muitos filhos estavam com baixa autoestima, problemas escolares, tristeza e início de depressão. Eu vou contar para vocês a história dessa menina, porque pesquisas revelam que os filhos do divórcio têm baixa produtividade escolar, alto índice de rejeição e na adolescência a maioria deles segue para uma rebeldia descontrolada. Você prova que ama seus filhos quando ama o pai ou quando ama a mãe. Você pode dar vários presentes para os seus filhos. Você pode dar dinheiro para os seus filhos. Você pode dar a melhor escola para os seus filhos. Pode dar a melhor roupa para os seus filhos. Se você destratar o pai e a mãe, você dá o significado para a criança e para o adolescente que você não ama. Porque há um elo muito forte entre um homem e uma mulher. E quando o filho observa isso no pai e na mãe, eles sabem que encontram a felicidade. Então, os filhos do divórcio, como a Joane, de 9 anos, ela tinha 9 anos de idade, quando ela chegou em casa e não encontrou mais seu pai. Seu pai havia pego todas as roupas em casa e tinha deixado a família. A revista Time conta essa experiência dela hoje com 40 anos de idade. Com quantos anos o pai dela saiu de casa? Com 9 anos. Ela tinha 9 anos e hoje com 40. Olha o que diz a pesquisa. Ela disse assim: agora, com 40 anos, claramente relembro aquele dia e os dias que se seguiram. Os soluços abafados, os olhos afogados em lágrimas, buscando pela casa o meu pai, que inesperadamente havia saído da minha vida. O artigo conclui e diz: dizem que o tempo cura todas as feridas. Quem já ouviu isso? Que o tempo cura todas as feridas. Cura não. Não cura. Olha o que diz aqui o comentário. Para os filhos do divórcio como a Joane, o tempo é apenas uma forma de tornar a ferida permanente. O seu filho nunca vai esquecer o dia que você ou a sua esposa, vice-versa, saíram de casa. Eu estou tratando uma mulher que o filho dela, com 13 anos de idade, ela resolveu ir para o divórcio. O que aconteceu com esta criança agora aos 16? Psoríase que fala? É isso o nome? Eu não sei falar esses nomes. Isso. Ele está fazendo tratamento com o terapeuta. Ela disse que não brigou com o esposo, não fez xingos, não defamou o pai, para não denegrir a imagem do pai. Mas a criança percebeu quando o pai saiu de casa. Porque você deve lutar pelo seu casamento, diga comigo, por amor aos meus filhos. Podem dizer que o divórcio é comum, mas ele não é comum. Se fosse comum, Deus não falava que odiava o divórcio. Se Deus, que é um Deus de amor, Ele diz que odeia o divórcio, significa que o divórcio traz algo bom? Sim ou não? Não. São marcas fatais. Temos uma série que estamos lançando no YouTube, no nosso canal, sobre o divórcio. O divórcio é uma guerra, o divórcio é um tsunami, o divórcio é pior que a morte. Se você soubesse
Você que nunca passou pelo divórcio, conversa com alguém que passou, porque não é fácil. Isso fora as marcas que você fica da outra pessoa. Então, lembre-se, se você ama os seus filhos, não aceite o divórcio como comum. Faça de tudo para salvar o seu casamento. E é interessante que hoje na nossa sociedade nós falamos muito sobre a corrupção, combate à corrupção que está tão evidente agora na mídia, combate contra as drogas. Nós falamos muito da violência que acampa a nossa nação, mas tudo isso tem uma origem. E a origem é nas famílias destroçadas pelo divórcio. O divórcio é o responsável por todas estas mazelas que nós estamos vivendo na nossa sociedade. É por isso que Deus disse: eu odeio o divórcio. Há um outro motivo pelo qual nós devemos fazer de tudo para salvar o nosso casamento. E qual que é, Ilquias? Porque vocês terão mais apoio dos familiares. É interessante lembrar que o divórcio, ele não começa na mesa do juiz ou na sala do advogado, no escritório do advogado. O divórcio, ele não começa lá na presença do promotor. O divórcio, ele começa, antigamente eu pensava que era no namoro, mas para a gente compreender, o divórcio começa no namoro. Quando chega na presença do juiz, quando chega na presença do promotor, do advogado, é apenas o resultado do que estava acontecendo há muito tempo. E aí é interessante que quando chega nesse processo, a sogra já não quer mais saber do genro. O genro já quer pegar o sogro. O cunhado já quer acertar as contas porque está maltratando da irmã dele. A guerra já está formada. Então, a segunda razão pela qual você deve lutar pelo seu casamento é que este processo de união no casamento, ele traz apoio familiar. O meu pai, por exemplo, ele é muito contente, muito satisfeito, porque ele sabe que eu vivo bem com a minha esposa. A minha sogra, ela me tem como filho. A minha sogra, só para os irmãos terem uma ideia, ela era preconceituosa, ela não gostava de negro. Só que quando eu cheguei na família, o pessoal começou a falar: ué, dona Nice, e o Quias é preto. Ela falou assim: só que o Quias é um preto do coração branco. Sabe por quê? Porque eu cheguei trazendo paz para a família. Eu cheguei trazendo alegria para a filha dela. E se a filha dela ficasse alegre, ela também estava alegre. Mas existe também um terceiro motivo. Vamos dizer juntos no 3? 1, 2, 3. Novamente, vocês. Exatamente. Porque o casamento, ele foi criado por Deus para apenas benefícios e não malefícios. Porque é melhor ser 2 do que 1. Você sabe disso. Mesmo se você dirige um caminhão em seu trabalho, se tem um ajudante para te ajudar, fica mais fácil ou não fica? Muito mais fácil. Um gerente de banco tem um subgerente. Porque é melhor serem 2 do que 1. Se um está triste, o outro levanta. Se um está caído, o outro diz: não, fica em pé. E o divórcio, ele traz problemas emocionais terríveis. Entre eles a depressão, porque Deus não fez nenhum de nós para perdermos nada. Quando Deus imaginou e criou o ser humano, o homem e a mulher, Ele criou para que tivessem vida o tempo todo. Mas o pecado veio
E com o pecado veio a perca, que é a morte. Então o objetivo de Deus é que não perdemos nada, mas faz parte da vida a perda. E o divórcio traz, por exemplo, para algumas pessoas, não vou generalizar, a depressão, o transtorno de ansiedade. O complexo de prioridade cresce, fica maior. As pessoas não conseguem dormir. Ah, me trocou. Ah, ela me trocou. E agora o que vai de mim? Ah, tem 10 anos, 15 anos casar. E assim do ninho vazio, quando os filhos saem de casa. Está lá o homem e a mulher com 40 e poucos anos, 50 anos. E agora? Como é que eu vou olhar para ele? Como é que eu vou olhar para ela? E agora? Porque os filhos eram o motivo daquele casamento. Aí começam os transtornos. Vocês devem lutar e fazer de tudo para salvar o casamento de vocês, porque vocês precisam ficar emocionalmente saudáveis. Enquanto que o divórcio traz doenças emocionais, o casamento traz saúde emocional. Esta semana nós fomos tratar de um casal que ela ligou para a Lu, mandou mensagem, dizendo que tinha pego conversas do marido no WhatsApp, que estava saindo com uma outra sujeita. E ela estava com fortes dores abdominais, não foi? Fortes dores abdominais, estava ficando tonta. A ciência já diz que 80% das doenças, elas são originadas na emoção. E aí, nós fomos lá, cuidamos, tratamos, orientamos. E quando a gente saiu da conversa, ela disse assim: eu já estou sentindo bem melhor. Eu estou sem o mal-estar no meu estômago. Porque qualquer conflito vai gerar doenças emocionais, ok? Então, a quarta razão pela qual você não deve pensar em divórcio é que o divórcio traz prejuízos financeiros. Diga comigo, o divórcio traz prejuízos financeiros. Olha para esse seu cônjuge e diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Todos vocês ouviram aí do ex-governador da Califórnia, ator, o Arnold Schwarzenegger, né? Que o divórcio desse ator, ex-governador, saiu bilhões de reais. Eu não me lembro agora. 467 milhões de dólares. 467 milhões de dólares. Ou seja, em um único divórcio, que tem gente que é só a graça, né? A gente sabe de atrizes aí que já casou 10 vezes, já divorciou 10 vezes, né? Ele, em um divórcio, ele perdeu 467 milhões de dólares. O divórcio, ele mexe com toda a parte do ser humano, inclusive a financeira. Ah, mas eu não tenho nada, eu conheço um cara pobre que divorciou. Ele não vai conseguir ganhar dinheiro. Por quê? Porque as emoções, dinheiro também é emocional. Se você colocar na cabeça que você não tem condição de ficar rico, que você não tem condição de ganhar dinheiro, você nunca vai ganhar dinheiro. E o divórcio, ele trava essa área do ser humano, a área financeira do ser humano. Quem perdeu, perdeu. Quem não tinha nada para perder, dificilmente vai conseguir colocar para andar até que faça um tratamento. Em Malaquias, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, o povo estava reclamando a Deus através do profeta Malaquias o porquê eles estavam passando uma crise financeira em Israel. Porque a situação financeira estava tão ruim. Deus usou o profeta e disse: porque vocês abandonaram a mulher da juventude. Está lá na Bíblia. E aí é o termo onde Deus fala que, usando o profeta, eu odeio o divórcio. Porque o divórcio, além dos malefícios que fazem na vida emocional das pessoas, faz também na vida financeira. E está na Bíblia.
a traição também traz muitos prejuízos financeiros. Então a gente precisa lutar com todas as forças para salvar casamentos. E principalmente, em primeiro, o nosso. Depois que o nosso está salvo e curado, vamos outros. Vamos falar juntos o meu casamento? Meu casamento. Vamos lá? O meu casamento Meu casamento depende exclusivamente. Olha para o seu cônjuge agora, por favor. De mim e de você. De mim e de você. 50% seu, 50% dele. Não há culpa apenas em um, quando se fala sobre casamento. Perfeito. O pastor Daniel e nem a pastora Melry, eles pediram para mim falar sobre isso. Nos pediram para falar sobre isso. Eles não nos pediram. Eles não nos deram um tema para falar sobre isso. Mas se logo no início, isso não é a mensagem, é só a introdução. Se logo na introdução desta mensagem, Deus já está falando isso, é porque Deus tem uma direção certa para essa mensagem. É porque já no início desta mensagem, Deus já quer falar com você aqui nesta noite. Deus já quer mostrar para você o caminho que você deve trilhar. A quinta e última razão pela qual você deve salvar o seu casamento é que vocês vão voltar, ou vocês vão ser felizes como antes. Todos nós passamos a fase do namoro. Eu passei a minha fase do namoro. Nós namoramos, noivamos e casamos em 11 meses. Comecei a namorar em janeiro e em novembro nós casamos. Eu ia pelo menos umas 3 vezes na casa da minha namorada, noiva. E eu falei, tem que casar logo, não pode ficar vendo. Pode ficar, né? Enrola, né? A gente precisa casar logo. E com 11 meses nós casamos. Mas eu lembro que eu chegava lá na casa dela, tinha um lanche preparado para mim. Quando a minha sogra não fazia, a futura sogra não fazia, ela fazia. Eu lembro que não tinha não nessa época. Tudo que eu pedia, tudo que ela me pedia, era um love, né, como a gente diz. Foram momentos felizes. E a gente sempre pensou, quando casarmos, essa felicidade tem que ser dobrada. Porque eu ia para a casa dela, mas eu tinha que voltar para casa. E lá na minha casa tinha horário. Eu tinha 19 anos, 20 anos. 20 anos, e meu pai dizia, 10 horas é o seu horário de estar aqui. E ai de mim se eu passasse das 10 horas. Então 10 horas eu tinha que estar em casa. Eu falava, um dia eu vou casar. Um dia eu vou ficar com ela 24 horas. E meus irmãos, hoje nós estamos com quase 19 anos casados. Eu acho que eu viajei uma única vez sem ela. E nós trabalhamos juntos já há 19 anos. Mesmo espaço, a mesma coisa que ela faz, a gente faz. Por quê? Porque eu tenho prazer, a gente sente felicidade em estar juntos. Vocês não brigam? Não. Para que brigar? Às vezes a gente tem o nosso desentendimento, mas coisas normais do casal, nada de panela voando, cabo de vassoura, nada disso. Nós somos felizes. Não escreva isso que eu vou dizer para você. Não adianta fugir de um relacionamento pensando que vai ser feliz no outro relacionamento. A mesma matéria-prima que o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo tem, o outro também, a outra também tem. É a mesma matéria-prima. Então, vocês precisam viver hoje como se amanhã um dos dois não fosse existir mais.
Quem viu a carta de um dos maridos de uma das aeromoças que morreu naquele acidente da TAM, ele escreveu uma carta no outro dia, dizendo assim: se eu soubesse que aquele era a última vez que eu a veria, eu ficaria olhando mais fixamente nos seus olhos. Se eu soubesse que aquele era o último abraço, eu demoraria mais no abraço. Se eu soubesse que aquele era o último beijo que eu estaria dando, eu demoraria mais e beijaria mais gostoso. Se eu soubesse que aquela era a última noite que eu iria dormir com ela, nós teríamos dormido agarrados a noite toda. E ele foi descrevendo. Existem coisas que a gente precisa viver hoje, viver no tempo presente, viver no momento atual. Amanhã a gente faz as pazes, amanhã a gente se abraça, amanhã a gente faz amor gostoso. Aproveita hoje. É hoje que Deus está lhe dando a oportunidade. Porque o amanhã, ele não existe. Por isso que quando você chega em alguns estabelecimentos, na Bahia tinha bastante isso. Fiado só amanhã. Porque o amanhã, ele não existe. Não espere para o amanhã para dar beijos, para falar palavras de amor, para terem afetos e para resolverem problemas e questões que causam dores emocionais, e essas dores vão aumentando cada vez mais a ferida. É hoje. Diga comigo, é hoje. É hoje. Olha para o seu cônjuge, por favor, dentro dos olhos, por gentileza, e fala: é hoje. É hoje. Mais uma vez, vamos lá, pega na mãozinha dela, na mãozinha dele. Diga, é hoje. Olha dentro dos olhos e os homens falam: como, Ilquias? É hoje. Só os homens agora, com aquela voz assim: é hoje. As mulheres, por favor, diga: é hoje. Vocês devem fazer de tudo para salvar o casamento de vocês. Tudo. Invistam o que puderem. Mas salve o casamento de vocês. Essa pessoa que um dia foi amada, ela não pode ser odiada, porque o amor também é uma escolha. Mas faça de tudo. Mas salve o casamento de vocês. E alguns casais enfrentam algumas questões em seus relacionamentos. E eles caem em duas armadilhas, achando que estão fazendo a coisa certa. Isso é... A gente vive com isso. Nós tratamos casais há 10 anos. Nós lidamos com casais de vários problemas, várias dificuldades e de várias idades. De jovens a pastores de 50, 60, quase 70 anos. Nós cuidamos desses homens e dessas mulheres. Tanto os pastores como pessoas que não exercem uma função eclesiástica, nós também cuidamos. E todos eles caem em duas armadilhas. As duas principais, né? Críticas construtivas. Tem casais que eles já não aguentam de tantas críticas. A mulher, ela acha que vai resolver o problema do homem criticando o homem. Ah, é porque você deixou a cueca lá no banheiro e o lugar da cueca não é no banheiro. Você é um irresponsável. Olha para aquele freio lá. Você tem que lavar a sua cueca. Você é o... Aí olha assim, é que essas roupas suas parecem a roupa de 1560. Dom Pedro I vestiu essa roupa. Você tem que vestir mais jovial. Você tem que... E o marido vai ouvindo, vai aguentando. E a mulher pensa que resolve isso. Só que, na verdade, isto é uma grande armadilha. Porque já diz no vocabulário futebolístico
que a melhor arma, a melhor forma de fazer gol é atacando. A melhor forma de vencer é atacando. Então, quando ela me provoca, me criticando, o meu instinto de defesa vai ser também acusá-lo. Não, é que eu deixo aqui, é porque você não deixou o cesto no lugar, é porque você não... como é que está ali, sua irresponsável. E aí começa. E aí daqui a pouco começa para as agressões pessoais, verbais. As críticas não levam a lugar nenhum. Ninguém aguenta. Escrevam isso, anotem isso, memorizem isso que eu estou falando. Ninguém aguenta uma overdose de críticas todos os dias. Um dia, um homem foi ao pastor e disse assim: pastor, eu estou indo-me embora. Daqui a pouco a minha esposa vai passar aqui e vai querer falar para o senhor que eu fui embora. E eu vim aqui falar para o senhor o que eu estou indo embora. Pastor, ela critica o meu sapato, ela critica a minha sandália, ela critica a minha calça, ela critica a minha camisa, ela critica o meu pai, ela critica a minha mãe, ela critica os meus amigos, ela critica o senhor, ela critica a igreja, ela critica os irmãos da igreja. Pastor, eu não aguento, para mim já deu. E aí passou-se uns minutos, ela chega lá no gabinete do pastor desesperado: pastor, me ajude. E o pastor senta e começa a explicar para ela, e ela diz assim: pastor, eu só queria ajudar. É a forma de ajudar que eu estava falando isso para ele, pastor. Só que a forma de ajudar que ela estava propondo era uma forma errada. Críticas não resolvem. Ah, mas existem as críticas construtivas. É crítica do mesmo jeito. Você pode fazer uma crítica construtiva hoje, passa. Se você fizer outra amanhã, eu vou olhar para você e dizer assim: você só sabe criticar. Me diga aí alguma coisa que a gente pode fazer de novo. E aí começa as agressões novamente. A outra armadilha que os casais fazem, achando que está fazendo para que o casamento seja salvo, são os aconselhamentos. Olha que interessante. Eles procuram pessoas que eles julgam que vivam bem e pegam dessas pessoas os aconselhamentos, achando que essas pessoas também estão vivendo bem seus relacionamentos. E aí essas pessoas começam a dar opiniões de como deve ser e mudar aquela circunstância. Quando nós fazemos cursos de aconselhamento para casal e família, nós descobrimos que nós não deveríamos aconselhar. Que o verdadeiro aconselhamento é ouvir. Porque tem casais que eles querem apenas ser ouvidos. Olha que interessante. Querem apenas serem ouvidos. E na verdade, cada casamento é único. Eu não posso olhar para o pastor Daniel e para a pastora Mary e definir o casamento dele igual o do Rony e da Adriane, Elaine. Porque são pessoas diferentes. Eu não posso julgar que a solução para o meu casamento é a mesma que eu uso para o pastor Daniel, pastora Mary, o Rony para Elaine. Acertei agora. Vocês estão entendendo? Aí, o que a gente faz? Na hora do desespero, a gente pede no Face: me ajuda, me ajuda, me ajuda. As pessoas vão lá, dão os pitacos que elas acham que deve dar no relacionamento. E na verdade, não é um caminho, é apenas o ajuste. Outro que acontece quando pede aconselhamento para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia. O que acontece com isso? Quando pede, você pode estar levando um problema para a sua família. Porque você vai ajustar com essa pessoa, você vai ajustar com o seu cônjuge,
mas o seu pai e a sua mãe vai ficar com uma pulga, ó, na orelha. E aí o que você acaba criando? Uma circunstância difícil. Aqui, mais à frente na palestra, nós vamos dar para vocês a orientação como você vai achar os casais certos, as pessoas certas para ajudarem no aconselhamento, na orientação quando você enfrenta uma circunstância difícil. Aí você vai identificar que esse casal, essa pessoa, pode te ajudar no seu relacionamento. E aí você vai lá, fala com sua mãe, e aí o que acontece? Você fala com sua mãe pode ficar um pé atrás com o seu marido, ou vice-versa. Aí vocês se ajustam, vocês se dão bem, mas a mãe ficou como? Pé atrás. E se você tiver irmão? Se de repente você, esposo, na hora do nervoso lá, você não pensou, falou alguma palavra que feriu a irmã, olha o problema instalado. E a gente vai levando os problemas do casamento para dentro do casamento da nossa mãe, do nosso irmão, para dentro da família. E o que acontece? Pode causar desunião, desajustes familiares. E a gente achando que a gente está fazendo certo. Então estas são armadilhas, as críticas construtivas e buscar aconselhamento em fontes não confiáveis às vezes. Eu queria pedir que alguém me ajudasse, só distribuir uma folha dessa. Quem pode distribuir? Isso, só uma para o casal. Isso, uma para o casal só, por favor. Isso. Enquanto vocês recebem essas folhas, tem caneta na mesa de vocês aí, não tem? Sim? Está faltando caneta em alguma mesa? Só naquela mesa está faltando uma caneta ali. Está chegando. Outra mesa está faltando uma caneta. Uma caneta para cada casal e um papel. Nós vamos dar agora 5 passos para você ser feliz no seu casamento. 5 maneiras de como você grave essa palavra, de como você transformar o seu casamento. Obrigado, irmãos. Obrigado. Todo mundo recebeu caneta? Todo mundo recebeu papel? Que bom. Maravilha. Bom, o primeiro passo que nós queremos falar para vocês é que mude o seu mindset. Vou falar em português. Mude a sua mentalidade sobre casamento. Diga comigo assim: mude a mentalidade sobre casamento. Pronto, tá bom. Agora, anote nesse papel aí, por gentileza, o que você pensa sobre casamento. Você não precisa colocar, a gente vai dar a hora de vocês anotarem aí. Não precisa pensar muito. A primeira coisa que vem na mente, vocês escrevem. Divide a folha para o casal. Você divide a folha para a esposa. Escrever a parte dela. Você escreve a sua para ficar independente. Depois vocês vão unir os pensamentos. Escrevam de forma tranquila. Nós não vamos pegar essa folha. Essa folha vai ficar com vocês. É que vocês vão escrever alguma coisa agora e depois da palestra a gente quer acreditar que vocês escreverão outra coisa. Vamos lá? Todo mundo pronto? Primeira coisa que vem na cabeça: casamento é... Escreve aí, por favor. Todo mundo, a mulher fala e o homem fala. Casamento é... Pontinho, pontinho, pontinho. Rapidinho. O homem também escreve, vamos lá, tem que ter duas. Um do homem e uma da mulher, vamos lá. O que vir, não tem problema se de repente não vier algo bom, é normal. Não tem problema, depois conserta. Ok? Pronto. A segunda
pergunta é: quando me imagino casado ou casada, me sinto... Aí você escreve. Isso. Próxima. Pronto, então, fazendo. É só uma frase. Não, agora não Me é. sinto é só uma palavra. Você É, fala, me só a sinto palavra. feliz. É. Fala, me sinto triste. Me sinto Isso. chateado. Não tem problema, pode anotar. É a primeira coisa que vem na mente. Tá muito com frase, a gente já entende que já quer embelezar. Não precisa embelezar. Okay? Próximo. O que me impede de ser feliz no casamento é. O que me impede de ser feliz no casamento é. É o que te impede de ser o feliz que te hoje. impede hoje. 100% no seu casamento. É. Aí você coloca. É dinheiro. É compreensão. Não dá ideia, não dá ideia. Deixa. Desculpa. Eu esqueci, é verdade. Desculpa. Quando você estiver feliz no casamento, você vai se sentir... Pontinho, pontinho, pontinho. Vamos lá. Isso. Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona. Quando você estiver muito feliz no casamento, você vai se sentir... Pontinho, 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 pontinho. Gosto da ideia. Ok. Isso. Bom, não tem problema não, Melry. Foi boa essa, pastora. Pronto. Agora o próximo. O que sou capaz de fazer para alcançar a felicidade no meu casamento? Pontinho, pontinho, pontinho. O que sou capaz de fazer para alcançar a felicidade no meu casamento? Tá. Muito bom. Isso. Ser sincero com você mesma. A Bíblia tem um versículo em Provérbios capítulo 23, 7, que diz assim: assim como você pensa em sua alma, assim você é. Assim como você imagina, assim você é. O que o proverbista estava falando? Que quem manda na gente é a mente. Como eu penso, é a minha vida. Então, se você pensa que não tem dinheiro, sempre você não vai ter dinheiro. Simples assim. Você é aquilo que você pensa. Se você pensa que seus filhos são todos rebeldes, todos serão rebeldes, porque é assim que você pensa, é o que você acredita. E Jesus teve com aquele centurião, Jesus falou assim: nunca vi fé tão grande como o deste homem. O que Jesus estava falando? Esse homem acreditava tanto que apenas uma palavra minha ia curar, que curou. Então, se você pensa, primeiro pensamento que vem na sua mente, que casamento é ruim, seu casamento vai ser ruim. Simples assim. Se você pensa que você é feliz, esses dias eu fiz essa pergunta para uma senhora, uma jovem senhora. Eu falei: quando você pensa que é casamento? Ela falou: é uma... Sei mesmo. Que era muito ruim o casamento dela. Eu falei: tá bom, é porque você pensa assim. Eu mesmo, quando eu vejo casamento, eu vejo o nome assim: felicidade. Vocês estão entendendo? Porque o que vem é o que está no inconsciente. Se você muito enfeitou, você quer racionalizar. Só que quando você racionaliza, não é de fato quem você é. Você é aquilo que você pensa. Olha como é. Por isso que você precisa mudar a sua mentalidade sobre o que é casamento. Se por acaso você pensa: como eu me sinto casado? Triste. É triste mesmo. Ah, me sinto irritada. É irritada mesmo, ou irritado mesmo. Então, como você pensa, você é. Então, o que você pensa sobre casamento é. E se por acaso você foi criado em um ambiente familiar, que sua mãe ou seu pai, vice-versa,
não conviveu muito bem com o casamento, tudo indica que você vai estar repetindo o casamento de seus pais. Isso é ciência. Então, com ciência e com Bíblia, não discuto. Apenas a gente só passa o conhecimento. Quando você diz, o que posso fazer na direção de resolver isso? Resolver algum problema, algum questionamento no seu casamento? Nada. Então, nada mesmo você pode fazer. Porque você não quer fazer nada para salvar seu casamento. Para você, tanto faz. Por mim, tanto faz. O que sou capaz de fazer para alcançar essa felicidade? O que vocês anotaram, vocês são capazes de fazer. Eu invisto o que for, mas eu quero ver meu cônjuge feliz. Eu invisto o que for, mas eu quero me apaixonar de novo por esta pessoa que está ao meu lado. Eu faço o que for para ver meus filhos felizes, se é para ver a mãe ou o pai dele feliz. Então, como você pensa, assim você é. Dê uma olhadinha no que vocês escreveram sobre casamento. Alguns de vocês devem ter ouvido falar que casamento é assim mesmo. Separo e caso de novo, se não der certo. Eu ouvi muito isso. Outros ouvem, homem nasce, cresce, fica bobo e casa. E isso vai para o inconsciente, fica guardado. Outros dizem, homem é tudo igual, mulher também, só muda de endereço. Vai ser igual mesmo para você. Outros dizem, homem é tudo safado, mulher só gosta de dinheiro. Isso é o que você acredita. Então, como você não quer alguém do seu lado que seja assim, você nunca vai ficar casado. Porque você não vai querer ser um homem igual ao outro. Então, você não vai ficar casado, vai ficar mudando de casamento. Você não vai querer ser reconhecido como mulher, só gosta de dinheiro, só gosta... Então, você também não vai ficar casado, porque é o que você acredita. Então, você não quer essa mulher reconhecida assim. Então, isso entra para o inconsciente da criança. Está no seu inconsciente. E isso faz com que você não encontre a felicidade plena no seu relacionamento. Quantos querem mudar o pensamento nesta noite a respeito do casamento? É preciso mudar a mentalidade sobre casamento. Pastor, lá na minha casa, ou no teste aqui agora, eu penso completamente diferente. O meu pensamento é um, o pensamento dela é outra. Não tem problema. Quando um não quer, dois não briga, diz o dito popular. Quando nós nos casamos, nós viemos de lares completamente opostos. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Meus pais já eram crentes. E a Lu, num lar, como ela diz, completamente disfuncional. Meu pai foi comprar televisão depois que todos os filhos casaram. Se você perguntar negócio de Jerry, de Pica-Pau, eu não sei nada disso, desses desenhos. Futebol, só Copa do Mundo que ele deixava eu assistir na casa do vizinho. A Lu era uma noveleira de primeira. A novela, o nome já diz, né? É um negócio sério, a pessoa fica ali. Então ela achava que todos os homens eram igual o pai dela e igual os homens da novela. Mas eu já pensava diferente. Eu queria um casamento igual dos meus pais. Eu queria ser feliz igual o meu pai era. Eu nunca vi meu pai gritando com a minha mãe. Eu nunca vi eles discutindo. Eu nunca vi eles chateados, esse negócio de mal um com o outro. Eu não sabia nem o que era isso. E eu casei pensando nisso. Só que com um ano de casamento, mais ou menos, a Lu começou a mostrar as unhas. Os meus pensamentos sobre casamento. Começou a apresentar os pensamentos dela sobre casamento. E eu lembro que em uma dessas oportunidades, eu saí de casa assim, um ano de casado. Falei, não, eu não casei para divorciar.
Eu não casei para separar. E o meu pensamento, se não dá certo, separa, irmão. Não tem problema. E eu estava conversando com um homem gago. E ele com a maior dificuldade, de repente ele olhou assim para mim, tocou no meu ombro e começou a cantar assim: nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim. Eu entendi na hora. Ele cantou sem gaguejar. Eu não sabia que os gagos, quando cantam, não gagueja mesmo, né? E eu fiquei encantado. Eu falei, rapaz, ele não gaguejou cantando, acabou. Depois daquele dia eu cheguei em casa à noite e eu dobrava o meu joelho na beira da cama, na vista dela, para ela ouvir. Dizia: Senhor, essa mulher que tu me deu, foi eu que tinha escolhido, né? Mas colocava para Deus. Essa mulher que tu me deu, ela aprontou hoje, me irritou hoje. E contava toda a situação, dizia: Senhor, dá um jeito, dá um jeito. Aí, ele escolhe, Deus que tem que dar um jeito. Aí no Olha primeiro que dia, incrível. no segundo dia, a mesma coisa. Eu estava lá reclamando para Deus. Eu terminei a oração, eu deitei, ela dobrou o joelho. Senhor, não é assim do jeito que ele está contando, não. Ele é grosso, Jesus, ele é grosso, não me dá carinho, não me dá atenção, nem olha, nem me elogia, Jesus. E aí, eu ouvi na oração dela também, né? E graças a Deus, meus amados, a gente orou alguns dias assim, não sei se foi 15 dias, eu não me lembro. Mas depois desse período, hoje a gente só ora agradecendo. Nós não tivemos mais problemas, porque eu acreditava que o casamento, acredito que o casamento é até que a morte o separe. E minha mãe me ensinou que o que a oração não resolve, nada mais resolve. Como eu não tinha outra alternativa, não queria levar nada para meus pais, eu dizia: tem que resolver na oração. E eu vou orar sim. Dobrava o joelho, começava a orar, e Deus foi nos dando direção. E nós estamos há quase 19 anos casados, porque um acreditou. Então, se você sozinho ou sozinha acreditar que é possível ser feliz no casamento, que o casamento é para a vida toda, que Deus é o criador do casamento, o seu casamento vai ser feliz. É aquilo que você acredita. Você vai influenciar o negativo ou o que o outro pensa do casamento. Quando você muda a sua mentalidade, tudo à sua volta muda. Porque você passa a ter comportamentos diferentes da sua mentalidade anterior. Você tem nova mentalidade, novo comportamento. Porque o ser humano é comportamento-resposta. Comportamento-resposta, isso é psicologia. Então, geralmente, as pessoas reagem a uma atitude. Por isso que Deus, ele reage à ação. Deus, ele espera que você tenha uma atitude, porque o nosso Deus é Deus de movimento. Deus não é um Deus parado, estático, né? Deus é Deus de movimento sempre. Então, ele colocou filhos na terra para que tenha também movimento. Então, diga comigo: se eu mudar a minha mentalidade sobre casamento, o meu casamento também mudará. O segundo passo para você salvar seu casamento é você descobrir aonde está de fato o problema. Diga comigo: descobrir aonde está de fato o problema. Celular leva a divórcio, sim ou não? Facebook leva a divórcio, sim ou não? O WhatsApp leva a divórcio, sim ou não? Sim ou não? Ok. Dinheiro leva a divórcio? Quem disse para vocês que todas essas ferramentas levam ao divórcio? Vê o que, irmã? Repete a palavra. A gente vê sempre alguém. Ela falou: a gente sempre vê alguém. O celular não aparece lá assim, dizendo assim: e o Quias não quer casar com você mais não. Alguém já viu isso? Não. O Facebook não aparece mensagem lá instantânea. Nem o WhatsApp.
Alguém precisa escrever, alguém desequilibrado precisa mandar uma mensagem desaforada para alguém, para o cônjuge, para que o pior aconteça. Então, o celular, nem o WhatsApp, nem Facebook, nem dinheiro separa ninguém. Quem separa é a gente mesmo. E não temos estruturas para poder equilibrar as coisas. Porque quem utiliza o WhatsApp, diga eu. Quem utiliza o dinheiro? Quem utiliza o Facebook? Vocês estão entendendo? Então, quando você encontrar de fato o problema, está resolvido. Esta semana, por exemplo, um amigo lá da nossa igreja me ligou, me mandou mensagem: pastor, estou precisando da ajuda. Aí eu imediatamente liguei para ele: sim, bom, quer que eu possa ajudar? Pastor, eu preciso da sua ajuda. A minha esposa me colocou para fora, não quer mais que eu fique dentro de casa, alguma coisa assim do gênero. Ele deve ter 23 anos, ela 22 anos. 2 filhas, uma acabou de nascer tem 1 mês. Falei, mas e aí, o que é que aconteceu? Pastor, estou com vergonha de falar para o senhor. Bom, você está querendo me ajuda, com vergonha de falar, mas pode falar, não tem problema. Pastor, ela pegou aquele celular, maldito celular, alguma coisa assim. Tá, e aí? Maldito celular. O que é que tinha? O celular brigou com ela? Não, pastor. Ela viu no histórico do YouTube há 30 dias atrás um filme que eu tentei ver, mas eu não vi. Eu garanti para ela que não vi, mas mesmo assim ela disse que não quer mais, que já está tudo acabado e que é para mim sair de casa. Eu falei, tá bom, fica em paz. Foi só isso? Foi. Aí ela disse que eu era mentiroso. Tá, e por que ela disse que você era mentiroso? Ah, é porque há 1 ano atrás ela pegou eu escrevendo no celular para um colega de trabalho, dizendo que a colega era bonita, mas ela interpretou errado, pastor, porque ela pegou um contexto completamente diferente. Eu falei, tá, e o que mais que aconteceu? Teve alguma outra vez? Não, foi só essas 2 vezes mesmo, não teve mais nada. Mas só por causa dessas 2 ela disse que você é mentiroso? Então tá bom, fique em paz. À noite eu vou dar uma passadinha lá na sua casa. E aí umas 10 horas da noite, não foi? A gente terminou o trabalho, a gente foi para a célula, terminou a célula, eu passei lá na casa deles para saber o que estava acontecendo, né? A ver como é que a gente entendia aquela situação. E aí ela começou a falar, pastor, porque eu já estou cansado, ele mente muito. Falei, mas como é que ele mente muito? A gente tentando descobrir, ajudar eles a descobrir de fato onde estava o problema. E aí realmente ela confirmou que foi essas 2 vezes que ela achou que ele estava equivocado, que estava errando, e que ela não acreditava de que realmente era só uma conversa sem intenção e de que ele apenas tentou olhar e não viu. Falei, tá, mas e aí? A gente precisa descobrir a origem. E aí nós explicamos para eles, que a origem não é dessa forma que descobre. Você já perguntou para ele por que ele estava conversando com a colega? Não, pastor, mas ele sai para almoçar. Você já perguntou para ele por que ele almoça com a colega? Você já perguntou para ele por que ele tentou ver esse vídeo que ele disse que não viu? Não perguntei não. Então, é hora de você tentar descobrir o problema. Gritaria não resolve, pancadaria não resolve, e falar com o pai, com a mãe não resolve, envolver os filhos não resolve. O que resolve é você tentar descobrir o que é que originou, o que é que está fazendo aquele problema mudar a vida de vocês. Isso é o que vai mudar. E quando você descobre de fato onde está o problema, urgentemente você tem que fazer o que deve ser feito. Deve tomar uma atitude para resolver o problema.
de tudo. Você não pode ficar jogando o problema para debaixo do tapete. Ou hoje teve algo que causou um pouco de impacto, um pouco de incômodo na vida inicial do casal. E aí está tudo bem. Mas daqui um mês volta de novo a questão. De novo a dificuldade. Não foi resolvido de fato o problema. Por isso que ele se repete. E quando você descobre de fato o problema, você precisa ter uma atitude imediata para salvar o seu relacionamento. Porque tropeçamos em pedras pequenas. Elas são pequenas, daqui a pouco é uma bola de neve. Só vai crescendo. E aí, a primeira coisa que a gente fala: não, ele saiu de casa. Mas ele saiu quando? Ah, saiu ontem de casa. Mas de repente ele saiu de casa. Não foi de repente que saiu de casa. Não foi de repente que não começou bem o diálogo. Não foi de repente que está acostumado no WhatsApp. Não foi de repente. Precisamos descobrir de fato o problema e fazer o que for preciso para se resolver. Não adianta jogar a culpa em Deus. Quem escolheu foi você, não foi Deus. Não adianta jogar para debaixo do tapete. Problemas precisam ser resolvidos. Eu vejo dois personagens na Bíblia. Adão, Deus procura Adão. Adão, comeste da árvore que ordenei que não comesse. Adão estava com um problema. O problema de Adão é que ele desobedeceu a Deus. Ele feriu o mandamento. E ele diz assim: a mulher que tu me deste. Ele joga a culpa para a mulher. Deus vai à mulher, a mulher diz assim: a serpente me enganou e eu comi. A transferência de responsabilidade, a transferência de culpa. Mas eu vejo outro que tinha tudo para dar as desculpas, e talvez eu até entenderia. Davi, se eu não me engano, 25 anos fugindo de Saul. 25 ou 18 anos, não me lembro. 25 ou 18 anos fugindo, escondido, 25 anos de noite mal dormidas, 25 anos em guerra, guerreando, 25 anos fora da sua família, e numa noite ele se dá o direito de não ir à guerra. Todo mundo vai à guerra e ele diz: hoje eu sou humano, eu preciso descansar. Eu estou há 25 anos guerreando. Eu estou há 25 anos me defendendo. Eu estou há 25 anos me atacando. Eu preciso descansar. E ele descansa, dorme. Os seus soldados até entendem. E de repente ele sai para a varanda, a história que todos nós conhecemos. E ele vê a linda Betsaida, né? Betseba. A linda Betseba se banhando lá no ribeiro. E ele chama, e tem toda a história que os irmãos conhecem. E aí quando chega o profeta, e que o profeta faz aquela analogia, ele diz assim: é digno de morte. Aí o profeta diz assim: esse homem é você, rei. Ele não arrumou nenhuma dessas desculpas. Profeta, eu estava 25 anos na seca. Profeta, eu estava 25 anos na guerra. Profeta, essa mulher me tentou, foi tomar banho lá daquele jeito. Não. Ele disse assim: Senhor, perdoa a minha iniquidade. Eu reconheço que pequei. Eu reconheço que sou pecador. Não é diferente de quando você joga a culpa e de quando você assume a responsabilidade? Ele reconheceu, pediu perdão, pagou as consequências, e é por isso que eu estou falando dele, senão não estaria falando dele. E aí chega o momento que Deus diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração. Porque um dia Davi assumiu a sua responsabilidade. Então, precisamos assumir a responsabilidade.
Não transfira a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é fazer o que precisa ser feito. Nós aprendemos aqui nesta noite alguns passos para você salvar o seu casamento. Primeiro, aprendemos 5 razões porque você deve salvar o seu casamento. 2 armadilhas que você pode estar fazendo e que você não obtém resultados positivos como espera. E agora nós já estamos no 4º passo, como você pode salvar o seu casamento. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa de fato encontrar onde está o problema. E terceiro, você precisa fazer o que tem que ser feito. E o 4º, porque realmente vale a pena salvar seu casamento. Porque é a mais bela instituição que Deus criou. Porque o casamento, ele traz felicidade, traz família alicerçada, traz um país melhor. Porque o casamento traz filhos saudáveis emocionalmente e também traz felicidade para a sua vida emocional. Porque o casamento é a maior prova de adoração que você pode dar para Deus. Porque o casamento salvo, ele traz tranquilidade e segurança a cada um dos cônjuges. São vários motivos porque você deve lutar para salvar seu casamento e encontrar a felicidade que tanto você sonha, que tanto você deseja. Ela existe, ela é real. Não existe um casamento feliz, é um conto de fada. Conto de fada é a mentira. Casamento feliz, ele existe. Agora, é fácil? Não, mas é simples. É simples. Agora, você está lidando com 2 pessoas imperfeitas. Um casamento, quando ele está salvo, está feliz, traz inúmeros benefícios. Um casamento salvo traz saúde física, emocional, psicológica e financeira. Um bem-estar toma conta de você e de todo o ambiente. Muitos pais não aceitam falhas, limitações, pensando que são super-homens e super-mulheres. Muitas pessoas não conseguem salvar seu casamento devido à falta de amor e da dureza do coração. E talvez não há nada mais frustrante do que um casamento perdido ou sem expectativa. Estar por estar, viver por viver, com certeza é um casamento sem alegria, sem expectativa, sem sonhos. É um casamento onde cada um pensa em si, achando que vai encontrar a felicidade. Estamos tratando um casal que está na fase do ninho vazio. Assim que casaram, observaram que não estava dando muito bem, mas cada um foi trabalhando. E agora que estão aposentados. O ninho vazio, é a síndrome do ninho vazio, é quando todos os filhos saem de casa e fica só o casal. Aí às vezes construir uma casa para 10 filhos, os 10 filhos se casam, saem de casa e fica só o casal. Essa é a síndrome do ninho vazio. E o que acontece? Eles estão buscando solução para o casamento. Que agora era o momento de estarem felizes juntos. E eles estão vendo apenas o divórcio como saída. Como a maioria dos casais que dizem que tem em seus corações. Buscam o divórcio como saída. Agora imagina, quase 60 anos juntos, 40 anos juntos, a única saída é o divórcio. Recomeçar é mais fácil, reconstruir, despertar o amor e a paixão que um dia ali já existiu. Se um dia você já foi mesmo apaixonado por ela ou vice-versa, saiba de uma coisa, está guardado aí dentro de você, essa paixão. Se você buscar a ajuda certa, ela voltará à tona e você vai ver o que vai acontecer no seu casamento. A felicidade vai frutificar, porque ainda existe saída para qualquer casamento. Basta que acredite. Lembra do casamento? Se você acreditar, acontece. Porque vocês são de fé, são pessoas que têm fé. Então é impossível não ter solução para quem acredita, para quem tem fé. Um casamento desfeito, um casamento em conflito,
é como uma guerra, onde sabe o que está vivendo, mas não sabe como termina essa guerra. E aí é interessante lembrar que em uma guerra não existem vencedores. Muitos saem mortos e outros feridos. E o resultado, a reconstrução de uma guerra, demora-se muitos anos para voltar àquilo que era novamente. Mas agora você precisa buscar realmente ajuda. E vou falar algo para você. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Fique triste se seu casamento acabar, mas não de buscar ajuda. Ah, eu vou ao psicólogo? Não tem problema. Ah, eu vou ao pastor? Não tem problema. Vou no médico? Não tem problema. Não tem problema. Não há nada na vida que compense um fracasso de um casamento. Nada. Busque ajuda. Busque ajuda. Pague o que for preciso, mas restaure o seu casamento. Ah, eu vou orar aqui e Deus vai fazer. Deus faz o impossível mesmo. Mas é possível. Você está vendo que ainda existe possibilidade? Vá em busca. Antigamente nossos pais ficavam 10, 20, 30 anos sofrendo com relacionamento. Hoje não precisa. Você tem especialistas que podem te ajudar a ter um casamento feliz. Olha que Deus lindo, gente. Olha que Deus magnífico. Que Deus excepcional. Preparando especialistas para ajudar a gente a diminuir o índice de divórcio na nossa nação, que é 75% dos 100 que casam. Quando a gente fala de ajuda, e eu falei de médico, alguns irmãos não entenderam. Um desses casais que nós estamos tratando, 40 anos de casado, né? 40 anos de casado, está nessa fase do síndrome do ninho vazio. Começou com uma semana sem procurar a esposa. Foi verdade. Depois 15 dias sem procurar a esposa. Sem procurar, que eu falo, sem ter relacionamento sexual. 30 dias sem ter relação sexual. 60 dias sem ter relação sexual. 90 dias sem ter relação sexual. Aí 6 meses, 1 ano. 7 anos. 7 anos. Algum casamento sobrevive sem relacionamento sexual? A não ser que encontre em caso de enfermidades, doenças que realmente não tem condições. Que não tenha condição. Que aí você há um preparo psicológico para enfrentar este problema. E ele tinha receio, trauma de ir no médico. E aí a gente falou para ele, não, o senhor precisa ir no médico agora. O senhor precisa ir no urologista, fazer o que for preciso. O senhor tem que resolver o problema, o senhor tem que encarar o problema. E aí, depois de muita conversa, nós ajudamos ele. Nós entramos lá no... Como é o nome desses agora? Em uma dessas clínicas. Em uma dessas clínicas. E agendamos pela internet. Agendamos pela internet para ele ir fazer. Ele foi, fez o tratamento, está fazendo o tratamento e a gente espera que esteja melhorando. Mas todos nós sabemos, os homens a partir de 40 anos, 39, 38 anos, se não me foge a memória, precisa ir lá no urologista fazer o exame da próstata. Alguns, lá da minha região, alguns nordestinos, Deus me livre, eu não vou lá não. Eu estou livre, Deus me livre, eu sou macho. Irmão, não vai tirar a sua masculinidade. É exame médico, precisa ser feito, tem que ser feito. E aí a gente volta, a Lu já vai prosseguir aqui onde ela parou, só para entendermos, hoje não dá tempo, um dia o pastor Daniel, pastora Melry vai marcar uma noite só para a gente falar sobre a sexualidade. Mas o sexo foi criado por Deus. Tem gente que acha que Deus fez o boneco, o barro, fez a perna, fez o pé, fez a mão, fez a barriga, fez a cabeça. Aí na hora de criar a genitália, chamou o diabo. Faz aí, diabo, a genitália. Não foi assim. Isso é uma questão de mentalidade. Mentalidade. Como você malicia tudo,
Então fica ruim para você. A gente sempre Mentalidade. diz que os maiores profetas, os maiores Homens de patriarcas, Deus. os maiores homens de Deus, homens, foram bons de cama, mas não era de dormir não, literalmente. Vou mostrar para você. Jó, lembra de Jó? Deus que deu testemunho, homem temente, reto, se desvia do mal. Quantos filhos Jó teve? Quantos? Quantos filhos? Quantos filhos? Quantos filhos? Filhos, meninas e meninos. 20 filhos. E como é que faz filhos? Não tem outra forma. Jó teve 10 filhos antes e 10 filhos depois da prova. Abraão, patriarca, o pai da fé. Com quantos anos Abraão teve um filho? Quantos? 100. E a irmã Sara tinha quantos anos? Como é que faz filho, irmãos? 7, irmão. Então, o casal precisa ter uma vida sexualmente saudável. Mais uma outra oportunidade nós vamos comentar. Então, você quando for procurar ajuda, verifique se essa pessoa de fato te mostra um caminho ou apenas ela não está dando uma opinião. Certa feita uma criança estava na escola e ela não conseguia se concentrar na aula e ficava pulando, como se fosse dançando. Toda aula ela fazia isso, toda aula. E aí a professora mandou chamar a mãe. Falou, sua filha leva no psicólogo, ela deve estar com algum problema de TDAH, algum problema de déficit de atenção, hiperatividade, ela não consegue prestar atenção na aula. E a mãe ficou preocupada. E a coordenadora, não, leva no especialista, leva. E ela procurou um dos melhores especialistas do Brasil. Ela foi atrás desse especialista. Pagou o que foi preciso para descobrir se a filha dela era saudável ou não. E o especialista pediu para essa criança ficar 2 dias internada nessa clínica. E aí o especialista mandou chamar a mãe. A mãe foi. Quando chegou lá, a menina estava na sala do mesmo jeito, rodando, rodopiando, mesmo jeito. A mãe falou, minha filha é doida, minha filha tem problema, minha filha tem dificuldade, bem que a professora falou, bem que a professora disse. Aí o especialista pegou um fone de ouvido e colocou na mãe. Ouça a música que sua filha está agora dançando. O especialista descobriu que mesmo que ela não fosse boa em geografia ou matemática, ela poderia ser uma das melhores dançarinas do mundo. Está na Broadway. Então, por isso você tem que ter cuidado com quem você procura para aconselhamento. Porque é bom você procurar quem entende. Porque existe fases do casamento, existe situação de casamento, depende de como você foi criado, depende da sua mentalidade. Então dá uma olhada se essa pessoa que você está buscando aconselhamento, ela te dá o caminho. E não ficar, está com problema aqui, está com problema ali, está com problema. Não, ela te mostra esse caminho você segue. Outro, dá uma olhada se essa pessoa pode te dar umas novas ideias, se não é sempre a mesma coisa que você já ouviu. Porque uma pessoa que pode te ajudar, ela vai te trazer mais clareza. Hoje aconteceu comigo, eu estou cuidando de várias pessoas, e hoje aconteceu de ir lá no meu escritório, um casal. Ela já tem filhos, ele não conseguiu ter filhos. E uma das brigas é porque os filhos dela têm alguns problemas e ela pega esses problemas para ela. E aí o que acontece? Ela vira para ele e fala, aí ele fala, não se preocupa, seus filhos estão grandes, já estão criados, já está tudo certo. Ela vira para ele e fala, é porque você nunca teve filho, então você não sabe o valor da mãe, você não sabe o que é ter filho, você esperou. Aí eu falei assim, falei para a mãe, você sabe qual é a sensação de não ter filhos? Ela, não. Eu falei, então, imagine se você tivesse filho e ele tivesse filho, como você se sentiria? Eu não fiquei do lado de nenhum dos dois, só estava mostrando uma clareza que ela não estava vendo. Ela falou, nossa, dói muito. E como você pretende agir daqui para frente? Vocês estão entendendo? Então a gente tem que
prestar atenção que casamento é coisa muito séria. Sempre as pessoas estão no Facebook me pedindo conselhos. Eu não dou conselhos em Facebook. Eu falo, eu preciso ligar e fazer um diagnóstico. O meu esposo precisa ligar, marcar um horário para fazer um diagnóstico, para ver realmente se a gente pode te ajudar nessa fase difícil do seu casamento. Eu não posso nem dizer, ó, eu vou te ajudar. Não, primeiro eu preciso ouvir. As meninas que já passaram comigo lá, eu ouço. Primeiro eu ouço e vejo se eu posso ajudar. Então, você precisa verificar se essa pessoa que você está pedindo ajuda, ela está fazendo com que você comprometa mesmo com esse tratamento, com essa cura. Se ela te motiva a ir para frente. E talvez com tudo que nós falamos aqui, nós despertamos em vocês alguns pensamentos. A gente costuma falar no coaching, na psicologia, de insights. Alguns insights dos quais vocês não imaginavam que poderiam estar acontecendo e achando, muitas vezes a gente acha que está tudo bem. Só que quando a gente para ser ministrado, como aquilo que o pastor Daniel falou há pouco aqui, algo que a gente muitas vezes não ouviu com tantos detalhes, a gente vai vivendo. E Deus não quer apenas que você viva em seu relacionamento, Deus quer que você usufrua em seu relacionamento. Eu quero te convidar para ficar em pé nesta hora, por favor. Você vai abraçar o seu cônjuge de frente. Um abraço bem forte. Não se intimide. Você vai demorar um pouquinho abraçado, porque você vai liberar ocitocina. Só que eu vou pedir vocês para abraçar direito agora. É o lado do coração. É o lado isso, coração com coração. Eu vou ajustar vocês, quem não está ajustado, tá? Isso, é o lado de cá, coração com coração. Isso, eu vou ajustando vocês. Isso. Coração com coração. Isso, coração com coração. Isso, vamos ver se tem mais alguém. Isso, fica abraçado porque está sendo liberado ocitocina, o hormônio do amor sobre vocês. Glória a Deus. Cada um de vocês. Ainda não pode beijar e nem pode cheirar. Só continua abraçado. Daqui a pouco está liberado, tá bom? É só para você sentir um pouco mais. A correria do dia a dia. O estresse. As crianças. A família que mora com a família dentro de casa. Isso. Sinta o corpo do seu cônjuge. Mais, o calor mesmo. Aproveita, porque é hoje o dia. Isso. Eu não sei o que você está passando em sua casa. Eu não sei se o seu cônjuge causou em você algumas feridas. Mas Deus está aqui contemplando e conhece o seu coração. Jesus está aqui, Jesus está sobre nós, o seu Santo Espírito. E Ele sabe o quanto você precisava desse abraço, o seu cônjuge. Isso. Abrace mesmo. Aproveite. Nós te damos graças por esta oportunidade. Te louvamos por ver casais abraçados aqui nesta noite. E podemos ver o teu agir, Senhor, aqui neste lugar. Podemos ver o teu trabalhar neste abraço.
podemos ver, Senhor, o teu agir neste abraço. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para falar sobre a importância de salvar os seus casamentos, o porquê que eles deveriam lutar para salvar os seus casamentos. O Senhor nos deu 5 passos aqui nesta noite para termos um casamento feliz, alicerçado, blindados pela tua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, porque mesmo que alguns vieram aqui nesta noite, quem sabe, com uma última chance, com uma última oportunidade, mas que bom que o Senhor os trouxe ao lugar certo. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor falou em cada coração, o Senhor falou em cada vida. E nesta noite o Senhor está transformando casamentos, o Senhor está transformando relacionamentos, está cooperando com eles na mudança da mentalidade para a glória e o louvor do teu nome. Senhor, em teu nome nesta noite, nós repreendemos toda confusão, em teu nome nós repreendemos toda intriga, em teu nome nós repreendemos todas as brigas, em teu nome nós repreendemos todo levante, tudo aquilo que queria atrapalhar a vida deste casal, tudo aquilo que vinha de encontro querendo destruir esta família. Nós anulamos nesta noite no poder da tua palavra e ministramos sobre a vida dos teus filhos a tua paz, a comunhão, como diz a tua palavra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós te louvamos porque cremos que nesta noite o Senhor está trazendo uma mudança de mentalidade, o Senhor está trazendo o senso de responsabilidade, o Senhor está trazendo nesta noite alegria, está trazendo paz nesta noite aos corações.